Você faz de tudo e eles não dão valor? Por mais que você faça, você não tem valor. Eu sou Yara Restini, uma mulher vivida que quer ajudar você a conquistar a felicidade verdadeira, e é sobre essa história de não ter o devido valor reconhecido durante o relacionamento que eu vou falar nesse vídeo. Uma das queixas que a gente mais ouve é essa: a pessoa se dedica, faz de tudo e não se sente valorizada pelo outro. Muitas e muitas vezes acontece do outro dar valor apenas depois que ele já perdeu a pessoa dedicada que ele não valorizou. Eu mesma já passei por várias situações assim. Em todos os finais de casamentos era sempre a mesma história. Eles ficavam um tempão querendo reatar, inconformados, querendo resolver, só que eu já havia desistido internamente. Eu já tinha dado um basta nos meus sentimentos e dentro de mim não sobrava nada. Aí eles falavam assim: mas eu não mereço uma chance? A nossa história não merece uma chance? Merece, claro que merece. Só que eu sentia ter dado todas as chances dentro do relacionamento. Eu sentia que não sobrava nada para dar depois. Mas, para falar sobre isso, eu tenho 4 perguntas. Primeira pergunta: você permite que o outro valorize você? Você faz e o outro não dá valor. Será que você, de repente, está fazendo demais? A nossa carência, a nossa vontade de fazer dar certo, o nosso medo de ser abandonada e de ficar sozinha, podem fazer com que a gente cometa alguns excessos perigosos. Nosso estado emocional e o estado da nossa criança interior podem ser determinantes nesse movimento de fazer demais para conseguir ser amada. Olha, o primeiro excesso de presença e de atenção. Para uma pessoa perceber o valor da claridade, ela precisa experimentar a escuridão, né? Para ela dar valor ao silêncio, ela precisa conhecer barulhos estressantes. Para dar valor ao ônibus que ela pega todo dia, ela precisa ficar sem ônibus circulando. Enfim, para o ser humano valorizar o que ele tem, ele precisa experimentar a falta. E no relacionamento isso não é diferente. Você precisa oferecer um pouco da sua ausência para que o outro valorize a sua presença. Se a pessoa tiver só claridade, aquilo fica comum, fica monótono, não é? Ela até esquece o que é a escuridão. Se ela fica só no silêncio, fica monótono, cansa. Ela até esquece o quanto o barulho estressante é ruim. Se o ônibus nunca falha, ela começa a reclamar do ônibus, dos bancos, do motorista, da lotação. Ela até se esquece como fica a vida dela quando os motoristas entram em greve, por exemplo, e ela fica sem o ônibus. O mesmíssimo acontece com a sua presença e a sua atenção. O excesso de presença e de atenção ficam coisas comuns, monótonas, até irritantes, porque a pessoa nem consegue se lembrar como é a sua ausência e a sua falta de atenção. Você não dá chance para outra pessoa sentir falta de você, da sua presença, da sua atenção. É necessário oferecer um pouco da sua ausência e da sua falta de atenção para o outro conseguir valorizar a sua presença e a sua atenção. Segundo excesso, assunto. Muitas vezes a gente quer tanto que a pessoa se envolva ou se mantenha envolvida com a gente, que a gente passa a querer entreter a pessoa, como se a gente estivesse num talk show. Sabe talk show? Em que o artista entra lá no palco e fica falando sem parar para distrair a plateia? O outro não consegue nem falar, expor suas ideias.
Isso fica monótono, porque a pessoa imagina que as suas falas são todos os seus pensamentos. Então a pessoa acha que não há pensamentos seus aí a serem descobertos. Para ele, tudo que é conhecido demais perde o valor, porque existe a necessidade humana de novas descobertas, novos desafios. Você já reparou como as pessoas que ficam mais quietas, mais na delas, despertam muito mais a curiosidade e o interesse das outras pessoas? Quando elas resolvem falar, o discurso é mais valorizado pelo grupo de pessoas em volta. Tudo o que é raro é mais valorizado. É necessário oferecer um pouco do seu silêncio também. Além de dar espaço para o outro se expressar mais, ser mais ouvido, os seus discursos serão mais valorizados. Terceiro excesso que impede que o outro perceba o seu valor é o excesso da sua disponibilidade. Se você está sempre disponível para tudo que ele propõe, a hora que ele propõe, a qualquer momento que ele fala de fazer, a sua disponibilidade perde o valor. Ela deixa de ter raridade. É preciso ficar um pouco indisponível para que quando você estiver disponível, isso seja devidamente valorizado. O quarto excesso que impede o outro de dar valor a você é a sua entrega total. É deixar que o outro se sinta totalmente seguro sobre os seus sentimentos por ele, sobre os seus planos para o relacionamento, sobre o quanto ele já tem você nas mãos irreversivelmente. A sua entrega tem um valor enorme, assim como o seu amor por ele e os planos que você tem. Assim como teus sentimentos seus entre as mãos tem muito valor. Mas ele não percebe por quê. Quando você oferece essas grandes certezas a ele, ele fica com a sensação de que ele não precisa fazer mais nada, nunca, para conquistar o seu amor, para conquistar tudo que você oferece. Ele fica sem o desafio de manter o seu interesse nele, sem o desafio de reconquistar você várias vezes ao longo do tempo, de conquistar você todos os dias. E o ser humano é danado, ele tem essa coisa de não dar valor ao que não oferece desafios. Então, é preciso entregar-se com restrições. É preciso fazer o outro perceber que ele pode vir a perder você um dia. Olha, e não se trata de fazer ameaças. Não se trata de fingir que não ama, nada disso. Trata-se de se colocar quando ele deixar de fazer algo importante para você. Trata-se de mostrar o seu desânimo com a relação quando ele agir de uma forma desanimadora, que desagrada você. Trata-se de mostrar para ele a realidade do perigo de perder você se você ficar se sentindo infeliz. O quinto excesso que tira o seu valor aos olhos dele é compreender demais. Ter paciência demais, sabe? Fazer concessões demais. Se ele faz coisas que desagradam você e mesmo assim você é super compreensiva, se você oferece paciência com coisas que você não gosta e que se repetem, ele fica fazendo aquilo mais e mais. Se você fica fazendo concessões a coisas que são importantes para você, você perde valor para ele, porque ele pensa que você não tem limites. O respeito aos seus limites vai embora,
porque você não exige nada. É preciso compreender, ter paciência e fazer concessões, né? Apenas as coisas que são realmente compreensíveis. É importante recusar-se a ter paciência ao que não é cabível na relação e fazer concessões apenas em situações especialíssimas. Por exemplo, se ele some uma noite, não dá notícia, deixa você sem saber o que está acontecendo e você fica super preocupada, se desgasta, fica magoada porque ele não te avisou, insegura. E depois a explicação ser aceitável, certo? Realmente tiver um motivo para compreender, bem, mas se o motivo era tosco, ele só foi tomar uma cerveja com os amigos e podia facilmente ter ali mandado uma mensagenzinha, avisado você, você precisa se colocar, exigir que ele respeite você e avise. A sua exigência de respeito por você soma mais valor a você. Então, eu volto a te fazer essa primeira pergunta que eu fiz. Será que você não está fazendo demais e impedindo assim que ele perceba o seu valor? Entenda que se o seu estado emocional não estiver bem e se a sua criança interna estiver ferida, você vai tender a ficar cometendo esses excessos. Então, cuida disso. A segunda pergunta que eu te faço é: quem é ele? Como foi feita essa escolha por você? Dependendo de como estava o seu momento de vida, como estava o seu momento emocional e dependendo também das suas crenças limitantes, você pode ter escolhido uma pessoa que não corresponde ao que você desejava, não é? Uma pessoa que não tem como traço de personalidade respeitar e perceber o valor das pessoas e do que elas fazem. Você pode ter começado errado. Quando você escolheu essa pessoa, a sua vida profissional, familiar, social, estava bem? A sua vida em todos esses setores? Será que o seu momento de vida levou você a escolher a pessoa errada? Ou a iniciar de um jeito errado com ela? Quando você escolheu essa pessoa, como estava o seu emocional? Você estava tranquila, segura, serena, ou você estava ansiosa, carente, com pressa de arranjar alguém? Será que o seu momento emocional não deu uma cegada em você e você acabou escolhendo alguém que não tem condições de construir com você um relacionamento feliz, um relacionamento bom? Será que você não permitiu? Quando você escolheu essa pessoa, como estavam as suas crenças limitantes? Crenças limitantes são aquelas crenças que a gente tem em falsas verdades, né? Do tipo, para mim só aparecem os trastes. É melhor ficar com esse aí do que ficar sem ninguém. Antes esse do que um pior ainda. Ah, nenhum homem dá valor mesmo, já tô acostumado. Coisa melhor não é para mim. Se você se guiou pelas suas crenças limitantes, se você ainda não se livrou delas, você pode ter escolhido a pessoa errada. E mais, você pode ter acreditado que tem que fazer de tudo e cometeu os excessos que desvalorizam em vez de valorizar para manter essa pessoa. Porque, é o que sobrou para mim, que é outra crença limitante, né? Essa.
Essa história de é o que sobra para mim, é o que sobrou para mim. Então agora eu repito para você essa segunda pergunta: quem é ele? Como foi feita essa escolha por você? Você estava enxergando ele como ele era mesmo? A terceira pergunta é: que valor você dá a você? Você tem consciência do seu real valor? Você já pensou em qual seria o seu real valor? Um bom jeito de tomar consciência do seu real valor é perceber e tomar posse de todas as suas qualidades, todas as suas facilidades, talentos, habilidades. Quais são as suas qualidades físicas? Quais são as suas qualidades morais? O que você tem facilidade de fazer, de aprender? Quais coisas você sabe fazer bem? Eu aposto que se você parar esse vídeo agora e pensar em tudo isso, vai surgir uma lista de respostas ali. Uma lista enorme aí na sua cabeça de tudo isso, qualidades, habilidades, talentos, porque todos nós temos muito valor e muitas vezes não temos consciência disso. Então, que valor você estava dando a você ao escolher essa pessoa ou ao construir esse tipo de relação, de dinâmica? Você estava munida da consciência de todo o seu valor? Que valor você estava dando a você ao cair nos excessos que impedem que o outro dê mais valor a você? Você estava consciente do seu real valor? Se você não se conscientizar do seu real valor, você não consegue fazer com que as outras pessoas enxerguem esse valor. Esses seus valores vão ser respeitados apenas quando você mesma respeitar. Aí então vem a quarta e última pergunta que eu tenho para você. Por que o outro passou a dar valor a você depois que perdeu você? Olha, quando o outro perde você, ele é obrigado a enfrentar a novidade, a surpresa avassaladora que você joga na cara dele. Essa novidade é a seguinte: sim, eu tenho valor. Por quê? Quando você decide sair fora de uma relação, é porque você percebeu que tem mais valor do que o tanto que você mostrou para ele ali dentro da relação. É porque você, por alguma razão, decidiu tomar posse dos seus valores e passar a exigir mais. Nesse momento, você esfrega na cara dele, a hora que você sai da relação, todas as faltas que você fez, que ele não percebia por causa dos excessos que você cometia. Nesse momento de ruptura, você está mostrando para ele que basta e que você tem autorrespeito e autocuidado. Aí, de uma hora para outra, a casa cai para ele, não é? De uma hora para outra, ele não tem mais a sua presença, nem a sua atenção, nem os seus assuntos, né? Você não está mais disponível o tempo todo para ele. De uma hora para outra, toda a sua entrega e as suas certezas dele, né, foram por água abaixo. Acabou a segurança que ele sentia com relação aos seus sentimentos. De repente, a pessoa excessivamente compreensiva não quer mais compreender. Não quer mais compreender nenhuma explicação. Acabou a certeza de que ele era a pessoa que você queria para você.
Então, de repente, o que aconteceu? O seu valor aumentou muito. Aí ele te valoriza. Aqui é quando ele, então, de repente, resolve dar valor a você. Aqui é a hora das insistências, de implorar por perdão, das mensagens insistentes. Só que você não quer mais, não sente mais, não se importa mais. E aqui entra também o efeito bacia do ser humano, né? A bacia cheia de água, que se você puxa, a água foge. Se você empurra, a água vem para cima de você, né? Aí entra a bacia. Se for uma pessoa que não vale a pena mesmo, e a escolha, você viu que a escolha foi mesmo equivocada, né? Tudo certo. Você sai da relação e procura alguém melhor e tá tudo bem. Mas, se por acaso for uma pessoa que vale a pena e acabou ali metendo os pés pelas mãos com a ajuda dos seus excessos, da sua autodesvalorização, né? Você poderia ter salvo esse amor se tivesse tido um lampejo de percepção dos seus reais valores antes. Não precisava chegar ao fim. Muitas vezes, com muitas pessoas, acontece o que acontecia comigo. Sem perceber que eu não conseguia ser valorizada, apesar dos meus esforços, né? Por eu mesma não saber me dar valor, sem perceber que, na verdade, quem poderia reverter o valor que eu tinha ali, o valor que eles davam para mim, era eu mesma. Eu fazia o contrário, né, do que seria a solução que eu mostrei aqui. Porque eu só fui aprender isso bem depois. Então, eu cometia os excessos cada vez mais, né, para tentar salvar, e eu era desvalorizada cada vez mais, até que chegava uma hora que não sobrava mais nada para eu oferecer, nem para a relação e nem para eles. Dentro de mim não tinha mais nada para oferecer. Então, decida tomar posse de tudo o que você já tem aí de valor, tudo que agrega mais valor a você ainda também, a qualquer momento, estando ou não vivendo um relacionamento. Decida cuidar da sua autoestima, da sua autoconfiança e da sua criança interior. Decida buscar sempre mais crescimento pessoal na sua vida para valorizar ainda mais, elevar mais e mais. Então você vai ver que essa história deles não te darem valor vai ser passado na sua vida. Bom, era isso que eu tinha para falar para você hoje. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like aí. Inscreva-se no canal e aperte o sininho, assim você sempre saberá toda vez que eu publicar um novo vídeo. E se quiser deixar o seu comentário, inclusive com sugestões de temas que você gostaria que eu abordasse aqui, e eu vou adorar, vou responder e vou produzir com o maior prazer. Muito obrigada! E lembre-se, ame-se em primeiro lugar sempre. Você merece ser feliz e vai ser muito feliz.